Olá, alunos, olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física, estarei junto com vocês nessa oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para essa nossa aula? Na aula de número 17, nós vamos falar sobre práticas corporais de aventura na natureza. Por detalhamento, temos aí arborismo, trekking, escalada, stand-up paddle. Embora o detalhamento traga aí 4 modalidades, né, 4 atividades, nós vamos falar sobre essas duas centrais, o trekking e a escalada. Vamos descobrir o que são, como praticar, que equipamentos são necessários e muitas curiosidades sobre essas práticas corporais de aventura. Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá! Bom, nós vamos falar sobre as práticas corporais de aventura na natureza. Antes disso, vamos entender o que é esse conceito, né, segundo a BNCC e os documentos que organizam aí a educação. Vamos lá? Bom, práticas corporais de aventura são um conjunto de atividades caracterizadas geralmente por desafiar e aproveitar os ambientes físicos, lidar com os riscos e perigos advindos da imprevisibilidade, além de oferecer emoções diversificadas e subverter modelos padronizados para estar e se movimentar nos meios urbano e na natureza. Inicialmente, né, elas eram realizadas somente nos ambientes naturais, ali no meio da natureza. Essas práticas surgiram, em parte, pelo desejo de conhecer outros lugares, ter novas experiências, viver diferentes percepções em meio à natureza e também romper ali um pouco da rotina, né, da vida no meio urbano. Além disso, aproveitar os momentos de lazer e obter prazer pela sensação de instabilidade e risco que envolve essas práticas, um risco, vou colocar assim, em parte controlado, tá bom? Ou pela utilização dos equipamentos de segurança. E aí, para a gente entender um pouco melhor, isso é um resumo de como se organizam essas práticas corporais. Digo um resumo porque não estão relacionadas aqui todas as modalidades. Nós temos algumas práticas, coloquei aqui na base dessa organização, né? Fiz questão de fazer esta árvore aqui de modo a demonstrar que as práticas estão todas conectadas, né? Pela base aqui, ó, a gente tem a educação física na base, a gente vai ter as práticas corporais seguindo e a gente vai ter uma subdivisão dessas práticas que vão ser realizadas em meio urbano e na natureza, tá bom? Meio urbano e natureza. Em meio urbano, tenho aqui algumas práticas que podem ser realizadas lá no meio urbano. Tem aqui o slackline, né? Que é basicamente, falando de uma forma para vocês entenderem, é aquela corda bamba. A gente tem o skate, que é realizado ali tanto nas pistas, né, no skate park, como nas ruas. O patins também, que pode ser praticado e treinado ali no skate park. O ciclismo, que vai ter diversas modalidades, podendo também ser praticado na natureza, ali algumas modalidades. E o parkour, que é aquela parece um pouco com uma ginástica, mas é um percurso que o indivíduo utiliza o próprio corpo para sair ali, né, para sobrepujar os obstáculos. Tá bom? E aí tem algumas manobras, algumas habilidades que são necessárias. A gente vai ter também os realizados em meio aquático, tá bom? A gente vai ter o stand-up paddle e a gente vai ter o rafting. Esses daqui já são praticados na natureza, né? Tendo em vista que são práticas corporais de aventura. Se a gente pudesse dizer assim, professor, mas não dá para praticar em meio urbano? Bom, só se for surf no rego, né, quando dá aquela enxurrada bem grande, ou, de repente, alguma espécie de natação, mas a natação já vai entrar ali nos esportes de marca. Então, não se enquadra aqui, tá bom? É uma prática da natureza. A gente vai ter também, na natureza, as práticas realizadas em meio aéreo, e a gente vai ter o alpinismo, que é aquela atividade que o indivíduo vai subir ali, né, alguns picos, montanhas. A gente vai ter o arvorismo, que é utilizado dentre muitos aspectos como técnico, né, com meio científico também. Também tem as vertentes de lazer e tudo mais, vocês já podem ter visto em alguma aula. A gente vai ter a escalada, que é uma prática, como o nome já diz, vai escalar ali algumas montanhas, né?
E a gente vai ter também aqui, olha, alguns realizados em meio terrestre, que é o trekking, que é basicamente uma caminhada, e a gente vai ter a corrida de orientação, que é uma corrida que acontece utilizando a orientação de bússolas, mapas, em terreno acidentado, basicamente na natureza, tá bom? Nesta aula, nós vamos falar de modo particular do trekking. A gente vai conhecer, vai saber o que é o trekking. Vocês, de repente, pelo nome, podem não fazer ideia do que significa, mas o trekking nada mais é do que esta atividade, né? De você caminhar ali pela natureza, trilhas já pré-estabelecidas, trilhas prontas, né? Os indivíduos vão ali, alguém já foi na frente, já fez a trilha e você vai seguindo a trilha proposta pelo trekking. Para a gente entender melhor, olha só, o trekking ele é uma atividade física que combina aventura, contato com a natureza e superação de desafios. E ele tem se tornado cada vez mais popular entre os amantes dessas práticas ao ar livre, tá bom? A prática ela envolve aí caminhadas por trilhas em áreas naturais, muitas vezes montanhosas. Então não é só aquela caminhada no ambiente ali retinho, bonitinho, não. Algumas práticas, alguns desses ambientes são montanhosos e o objetivo é explorar ali algumas paisagens remotas, apreciar a beleza natural do ambiente, conhecer mesmo a natureza, tá bom? Para a gente ter um visual melhor e entender o que é esse trekking aqui, olha, os indivíduos geralmente usam para tirar aquelas fotos de calendário, né? Aquela foto bem bonita, paradisíaca, fruto quase como um troféu, né? Ali do final da caminhada. Cheguei ao final do percurso, vou registrar, e aí tira aquela foto bem bacana ali, como se tivesse vencido. E é basicamente isso. É um desafio que a pessoa se propõe a fazer aquele percurso e vai até o fim. No final, tem que ter aquela foto de registro como um troféu do percurso concluído. Para a gente entender melhor o que significa essa palavra trekking, eu trouxe aí a etimologia, né, o significado dessa palavra. O trekking ele deriva do inglês trek, uma palavra que já tem uma outra origem lá do afrikaner, a língua falada lá na África do Sul, que se a gente fosse ler aqui da forma que escreve, é o trek, né? Por sua vez, ele já vai derivar do holandês. Percebam que há uma conexão, né? Um deriva do outro. Ele vai derivar do holandês, que significa trekking, que significa puxar, arrastar ou, por fim, viajar. Mas o que isso vai ter a ver com a caminhada? Bom, originalmente o trek ele se referia às jornadas difíceis realizadas pelos colonos afrikaners durante o século XIX, especialmente as que envolviam migração em longas distâncias por terrenos inóspitos. Logo, essas pessoas caminhavam por esses ambientes, carregando ali o seu equipamento e tudo mais, né? Percebam que o termo, a palavra trekking, né, o nome da modalidade, ela está no gerúndio em inglês, aquele ing, é como se fosse é o gerúndio, é como se fosse está incorreto. Ele significa, né, o gerúndio e ele termina ali no ndo. Então, se o trekking significa viajar, o trekking significa que esse indivíduo está viajando, está caminhando. Então, dá essa ideia de que ele já está realizando essa atividade. E aí, para a gente entender um pouco melhor esse conceito, vamos compreender um pouco da história e da origem. O trekking, como atividade de lazer, ele começou a ganhar popularidade no século XX, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, essa prática de longas caminhadas em ambientes naturais, ela é tão antiga quanto a própria humanidade. E a gente percebe isso através dos povos, né, que muitas vezes se deslocavam a pé em longas distâncias em busca de alimentos, de recursos ou de novas terras, né? Isso dá origem, inclusive, à descoberta de novos ambientes. Com o advento do alpinismo no século XIX, a prática das caminhadas em montanhas começou a se consolidar como um esporte e aí como uma forma de lazer que tem ganhado muitos adeptos, tá bom? Na década de 1960, o Nepal ele se tornou um dos destinos mais populares para os praticantes, para as pessoas que buscam aí o trekking. E aí passou a atrair aventureiros de todo o mundo para explorar ali as trilhas do Himalaia. Esse período marcou o início da popularização global do trekking, como a gente conhece hoje.
E assim, embora ele pareça a simples caminhada, ele não tem um estilo só, não tem um modelo só de caminhada. A gente tem algumas variações de estilos que a gente conhece na cartela agora. Olha só, existem várias modalidades de trekking, cada uma adaptada a diferentes ambientes e níveis de dificuldade. E a gente começa falando do day trekking, né? São caminhadas de um dia. Imagina você caminhar esse um dia todo. Porém, a diferença é que não há necessidade de acampamento. Você inicia o percurso, vai até o local desejado e retorna ali para a base, para o transporte, para a hospedagem onde você está instalado, tá bom? São caminhadas de um dia, por isso o nome day trekking, é um dia de trekking, né? Um dia de caminhada. A gente vai ter o backpacking, que significa o trekking que envolve o pernoite ou acampamentos. Backpacking, na verdade, faz relação à bolsa, né? O mochileiro. E aí o trekking, ele carrega todos os suprimentos necessários, né? O tracker, ele carrega todos os suprimentos necessários na sua mochila. E aí a gente tem esse nome, né, essa relação. E aí, percebam aqui na imagem, olha, a maioria deles carrega a sua mochila com seus suprimentos. Mesmo que seja para o day trekking, né, a caminhada de um dia, ele vai precisar ter alguns equipamentos ali de segurança, que a gente vai conhecer um pouco mais adiante, e ele vai precisar ter também ali a alimentação, aquela hidratação, né, a água que ele vai tomar, ou alguma bebida isotônica, não sei, vai do gosto de cada um. Vai precisar carregar alguma coisa na mochila, mas o backpacking é característico, né? Como ele vai percorrer uma distância muito longa, vai acampar, ele vai precisar levar mais suprimentos. A gente vai ter também o trekking de alta montanha, que envolvem caminhadas em altitudes elevadas, né? Muitas vezes acima de 3.000 metros, como os Andes ou no Himalaia, como citei para vocês lá no princípio, né? A montanha que deu início a essa modalidade do trekking. A gente vai ter também o trekking no deserto, que são caminhadas em regiões áridas, e aí elas vão precisar, né, vão exigir uma preparação especial, principalmente devido às condições extremas de calor e a falta de água. Então, os praticantes precisam não só gostar de conhecer o ambiente, mas vão precisar do ambiente, né, dessa preparação para o ambiente. A gente vai ter também o snow trekking, que snow significa neve, e aí já entendam que é uma caminhada por ambientes em regiões que são cobertas aí de neve, como os Alpes, né, ou o Himalaia no inverno. E aí, nessas regiões, a gente vai ter esse tipo de caminhada. Eu separei um vídeo aqui que está disponível em algumas mídias sociais para nós termos, né, aí um pouquinho de um visual do que é o trekking, do que é essa caminhada, para não ficar aí só na fala do professor. Olha só, percebam que eles utilizam aí alguns animais, né, para ajudar no transporte da carga, né, para aliviar o peso do mochileiro. Esses animais às vezes carregam ali uma parte do peso, né, às vezes cansam os bichinhos, tem o tempo que é utilizado ali para o descanso dos animais e das pessoas, né? Quando as pausas na caminhada, todos param, hidratam ali os auxiliares, vou colocar assim, dessa jornada. No fim, todos se divertem, né? As pessoas que estão realizando a jornada estão conhecendo o ambiente, apreciando a natureza, desfrutando um pouco da cultura. Essa caminhada também pode acontecer em ambientes cobertos de neve, como falei para vocês, o snow trekking, e vai precisar de alguns equipamentos diferenciados para esta prática, ok? Tendo em vista que as temperaturas podem ocasionar aí algumas variações no corpo das pessoas. Bom, alguns benefícios, né, de nós praticarmos o trekking. O trekking ele oferece uma série de benefícios para a saúde física e mental. E aí eu posso citar para vocês, né, a melhora da condição física. O trekking ele é uma excelente forma de exercício aeróbico e também atua fortalecendo músculos, aumentando a resistência e melhorando a saúde cardiovascular. Uma vez que você vai ter que caminhar naquele ambiente, né, uma caminhada de um período longo, vai trazer todos esses benefícios. Além disso, imagina, o contato com a natureza vai proporcionar uma redução do estresse. Estar em contato com a natureza
ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade, promovendo o bem-estar mental. Bom, outro aspecto muito positivo é a conexão com a natureza. O trekking permite uma conexão mais profunda com o meio ambiente, incentivando a consciência ecológica e, claro, a preservação daquele local que você está explorando, né, a natureza. O desenvolvimento de resiliência, uma vez que quando você se propõe a superar os desafios físicos e mentais do trekking, ajuda a desenvolver a resiliência e a autoconfiança. Como disse a vocês, quando o indivíduo se propõe a praticar, ele vai até o fim daquela trilha e ele tem que terminar a trilha e no final tem aquela foto como um troféu maravilhoso. Vocês podem estar se perguntando, talvez, será que o trekking é competitivo? Essa dúvida que trouxe aqui, né? Será que ele é competitivo? Bom, por sua natureza, né, ele não é uma atividade competitiva. Digo assim, ele não surgiu como uma atividade competitiva, embora possa haver alguns eventos que envolvem algum grau de competição, como algumas corridas na montanha, né, o trail running, ou desafios de resistência. O trekking em si é geralmente praticado como uma atividade de lazer e autoaperfeiçoamento, tá bom? O foco principal dele está na experiência pessoal e, digo assim, na superação desses desafios propostos ali pelo percurso. Também na apreciação da natureza, sem aquela pressão de competir, de saber quem vai chegar primeiro no topo da montanha ou no final do percurso. Não há essa pressão de competir com os outros praticantes. O objetivo é você desfrutar da jornada. Porém, para você praticar e ter essa sensação, alguns equipamentos de segurança são necessários, né? Para praticar o trekking de forma segura, é essencial estar bem equipado e a gente precisa de um calçado adequado, como botas de trekking com suporte nos tornozelos e a sola antiderrapante, uma mochila ergonômica, né? E de tamanho adequado para carregar água, alimentos, roupas extras e outros suprimentos, roupas em camadas, né, para adaptar ali as variações de temperatura ao longo do percurso e, claro, mapa e GPS, que são ferramentas essenciais para a navegação, especialmente em trilhas mais remotas. Imagine você transformar o seu divertimento, o seu lazer, o contato com a natureza em algo perigoso, ter que solicitar aí apoio dos bombeiros para ser localizado porque se perdeu no meio da trilha. Então é importante também o mapa e o GPS. E para a gente ter um visual desses equipamentos, olha, a mochila vai bem cheia, vai bem carregada. É importante ter também, olha só, dentro desses equipamentos o kit de primeiros socorros, que vai conter ali, né, os suprimentos básicos para tratar pequenos ferimentos ou algumas emergências que possam surgir no meio do caminho. Lanternas e baterias extras, né? Importante para o trekking que podem se estender ali ao anoitecer, então precisa ter essas lanternas, né, para iluminar o caminho e até mesmo para afugentar qualquer animal que possa querer atacar ali os praticantes. E bastões de caminhada que ajudam a manter o equilíbrio e reduzem o impacto nas articulações, especialmente nas descidas íngremes, que é aquela ferramentazinha que parece uma bengala, mas ela vai ter uma pontinha ali mais pontiaguda para fixar no solo e ajudar na hora da caminhada. E aí, para a gente ter um visual melhor deste lado aqui, olha só, a gente tem aí, por exemplo, os sapatos, né, ajustados ali para o caminho, o equipamento de navegação, a mochila e o equipamento de suporte. Bom, esses equipamentos eles são utilizados no trekking, mas eles também são utilizados em outra modalidade aí praticada na natureza, que é a escalada, que é a modalidade que nós vamos conhecer agora. Bom, a escalada é uma prática que envolve tanto a habilidade física quanto mental. E é uma das atividades de aventura mais desafiadoras e recompensadoras. Através de diferentes formas, né, desde a escalada em rochas naturais até a escalada indoor, essa prática ela permite que os praticantes superem obstáculos físicos enquanto desfrutam da natureza ou se preparam em ambientes controlados. Para a gente ter uma ideia de como que surgiu a escalada, olha só, a escalada ela tem raízes profundas na história humana, né, remontando aos tempos das cavernas. Os primeiros humanos precisavam escalar para sobreviver, seja para caçar, para buscar abrigo ou escapar de predadores.
Algumas evidências, né, de práticas rudimentares de escaladas podem ser encontradas em pinturas rupestres e em vestígios arqueológicos, mostrando que a habilidade de escalar era essencial para a sobrevivência em ambientes acidentados. Um pouco mais sobre essa origem, né? A escalada como atividade recreativa começou a se desenvolver no final do século XIX, especialmente nas regiões montanhosas da Europa, como os Alpes. E aí, os alpinistas dessa época, que inicialmente se concentravam em atingir os picos mais altos, começaram a ver a escalada em rochas e paredes verticais como um desafio digno por si só. Não precisava chegar no topo da montanha, mas precisava subir ali aquela parede rochosa. E aí a prática foi evoluindo e com o tempo se tornou uma disciplina esportiva independente. E aí, com essa organização, surgiram as formas de praticar essa escalada, né? A gente vai ter várias formas, cada uma com características e desafios diferentes. Vamos começar aqui pela escalada em rocha, ou rock climbing, né, que é a forma mais tradicional de escalada, realizada em paredes de rochas naturais. Pode ser subdividida aí em várias categorias, como a esportiva, que usa proteções fixas, como grampos, para minimizar os riscos, né? Tem um visual melhor dessa prática nesta imagem, olha só, a escalada em rochas. A gente vai ter também, dentro dessa subdivisão, a escalada em rochas tradicional, né, o que é o trad climbing. Os escaladores colocam e removem, né, suas proteções durante a subida. E o boulder, que é realizado em blocos de rochas ou paredes mais baixas, sem o uso de cordas, mas com colchões para amortecer ali a queda, caso aconteça. Nós vamos ter também, olha só, outros tipos, a escalada em gelo ou ice climbing, praticada em cascatas de gelo, em costas congeladas, geleiras, tá bom? Utilizando equipamentos específicos, como os crampons ou picaretas, que vão ajudar ali os escaladores, né, a fixar, né, com as picaretas ali ou com as botas com aqueles grampinhos, vai ajudar ele a se fixar no gelo e conseguir avançar nessa escalada. A gente vai ter também a escalada artificial. Os escaladores utilizam equipamentos para progredir a subida, fixando dispositivos que suportam seu peso em cada ponto, tá bom? E aí, para a gente ter um visual do ice climbing, olha só, essa escalada no gelo, né? Um dos objetos aí que eles utilizam, essa picaretazinha para tentar furar o gelo e se manter fixado, conseguir progredir na subida. Uma forma adaptada, né? Imagina, eu não tenho como chegar numa geleira, ou posso não ter ali o equipamento e a habilidade necessária para ir para uma montanha para realizar a escalada. Bom, surgiu a escalada indoor. O que é a escalada indoor? Ela também conhecida como escalada de parede. Ela surge como uma forma de treino para os escaladores e rapidamente ela se tornou uma atividade popular em si mesma. As academias de escalada indoor oferecem aí paredes artificiais com rotas de diferentes níveis de dificuldade, permitindo que os praticantes melhorem suas habilidades e de forma segura e controlada. Para a gente entender melhor o que é essa escalada indoor, olha só, ele utiliza ali essas agarras e algumas modificações ali no ambiente, né, como esse objeto verde ou aquele azul lá, para dar uma diferenciada na parede. Percebam que a parede possui algumas ondulações. E aí o indivíduo vai com toda a proteção de cabos, né, com um guia, um instrutor que está abaixo, segurando e guiando aí essa atividade. E aí ela tanto serve como um treino, como uma forma de experimentação. Para aqueles que, de repente, tinham medo de ir para a natureza, não querem praticar na natureza, podem praticar nas academias de escalada, tá bom? Algumas vantagens dessa escalada indoor é a segurança, tendo em vista que os ambientes controlados reduzem os riscos associados à escalada em rochas naturais e, claro, a acessibilidade. Pode ser praticada em qualquer época do ano e em qualquer condição climática. Além disso, olha só, um pouco da variedade, né? As rotas elas podem ser alteradas regularmente, oferecendo novos desafios a esses escaladores.
E olha só, falei para vocês que o trekking não é competitivo, mas a gente tem competições de escalada. A escalada também é um esporte competitivo com alguns eventos que testam ali a velocidade, a resistência e a técnica dos participantes, tá bom? As principais modalidades competitivas incluem a escalada de dificuldade, onde os escaladores tentam atingir o ponto mais alto em uma rota dentro de um tempo limitado. A gente vai ter também a escalada de velocidade. A vitória vai para o escalador que completar uma rota padrão no menor tempo possível. E o boulder, né? Os competidores eles tentam resolver o problema de escalada curtos e intensos sem o uso de cordas e em um número limitado de tentativas. Essas modalidades elas são realizadas tanto em ambientes indoor quanto outdoor, né? O ambiente natural, com competições locais, nacionais e internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos, onde a escalada foi introduzida pela primeira vez em Tóquio em 2020. Para realizar a escalada, nós precisamos também de alguns equipamentos de segurança. E aí o primeiro que cito a vocês são as cordas de escalada, que não é aquela corda comum que a gente ata uma rede, por exemplo. É uma corda mais reforçada. Ela é essencial para as escaladas esportivas e tradicionais, oferecendo segurança em caso de quedas, por isso não pode ser uma corda comum. A gente vai ter também os mosquetões e costuras espessas, tá bom? Que são utilizados para conectar as cordas e proteção durante a subida, perfeito? A gente vai ter a sapatilha de escalada, que proporcionam aderência e sensibilidade na parede, para a gente ter um visual desse equipamento. Ele aparece aqui para a gente agora, olha só, tanto os cabos, os mosquetões e a sapatilha, tá bom? A gente vai ter também o uso do capacete, que protege a cabeça em caso de quedas ou impactos na parede, né? De repente algum contato mais forte. A gente vai ter os arnês, que permitem aí a conexão segura do escalador à corda. A gente vai ter também o dispositivo de frenagem, que é o grip ou o ATC, que é utilizado para controlar a corda durante a descida, né? E essa descida é feita por meio do rapel, ou, de repente, para a segurança do parceiro, né? Para dar segurança ali ao parceiro. E a gente vai ter o magnésio em pó, não sei se vocês já viram, né? Geralmente ele fica numa bolsinha aqui atrás, que o indivíduo enfia a mão e vê um pozinho branco. Ele mantém as mãos secas e melhora a aderência ali nesse momento de escalada, algo que ficaria muito difícil com as mãos suadas, né, em contato com a terra. Aquilo vai virar quase que uma lama ali. Ao colocar a mão, enfiar a mão nesse saquinho e vir com um pó de magnésio, a mão fica seca. Parece um pozinho de giz, tá bom? Além do equipamento, é fundamental o conhecimento das técnicas de segurança, como os nós, né, que eles aplicam ali, as ancoragens, as técnicas de resgate, além de uma boa comunicação com o parceiro de escalada. A escalada, assim como o trekking e todas as atividades físicas, ela traz consigo, né, muitos benefícios físicos, mentais, e a gente fala aqui um pouco da força e do condicionamento. Escalar exige o uso de quase todos os músculos do corpo. Isso acaba desenvolvendo força, resistência e flexibilidade. Além disso, a gente trabalha um pouco, né, de coordenação e equilíbrio, tendo em vista que a escalada melhora a coordenação motora fina e grossa, além de fortalecer o senso de equilíbrio que você utiliza para se manter ali em alguns momentos. Tá bom? O foco mental e resolução de problemas. Cada rota de escalada é basicamente um quebra-cabeça que exige concentração, planejamento e tomada de decisões rápidas, tendo em vista que a vida das pessoas que estão ali pode depender das suas atitudes, tá bom? Além disso, autoconfiança. Superar os desafios verticais aumenta a confiança e a autoestima. Por fim, né, a redução do estresse. O foco exigido pela escalada e o contato com a natureza ajudam a aliviar o estresse e a ansiedade, tá bom? Esses são os benefícios associados à prática da escalada. Nós conhecemos duas atividades maravilhosas. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima aula.